Meu nome é Marcelo Jugend, eu tenho hoje 61 para 62 anos, nasci em Curitiba, me criei aqui, moro aqui sempre. A minha história, eu acho que ela tem origem no fato de eu ter nascido numa família em que o chefe, o meu pai, era decididamente um militante de esquerda. Na época da Constituinte de 46, quando o Partido Comunista conseguiu se legalizar e elegeu alguns parlamentares, meu pai naquela época participava ativamente e teve várias ocasiões que eu fiquei sabendo que ele participou ativamente de atividades do Partido Comunista, embora nunca tenha sido filiado ao partido. Mas os valores progressistas, humanistas, de uma militância como essa, aliados também ao fato de que nós pertencemos à etnia judaica, somos herdeiros de uma tradição humanista também, essa mistura me levou a olhar o mundo sempre por essa perspectiva, de tentar entender as injustiças e, na medida do possível, corrigi-las. Quando eu me dou conta de mim mesmo, no início da adolescência, aluno do ginásio na época, no Colégio Estadual do Paraná, estávamos no alvorecer da ditadura. Em março de 64, quando veio o golpe militar, eu tinha 12 anos. Mas lá pelos meus 15, 16, eu estava já no ginásio, no Colégio Estadual, e foi a época da consolidação e do endurecimento da ditadura. Nessa época, os estudantes secundaristas se organizaram e passaram a fazer um trabalho digamos assim, de colaboração com os estudantes universitários que lideravam o movimento estudantil de resistência à ditadura na época. Aqui no Paraná houve muito pouca resistência violenta, não tivemos praticamente repressão violenta da polícia, pouquíssima coisa, pelo que eu me lembro. Mas houve muita atividade estudantil de protesto em relação à ditadura e o movimento estudantil secundarista, ao qual eu me filiei dentro do Colégio Estadual do Paraná, onde ele era muito forte, fazia esse trabalho. Então nós saíamos às ruas para pichar lugares escrevendo abaixo a ditadura, o povo unido jamais será vencido, essas coisas. Fiz isso durante muito tempo. Eu tenho uma complexão física não muito avantajada, mas eu tenho uma altura razoável, eu passo de 1,80, então, na época, me selecionaram para fazer parte de um grupo de segurança das lideranças que faziam os comícios. Então, eu participei de muitos comícios, aqueles comícios relâmpagos que a gente saía à rua e levava um caixotinho de madeira e parava de repente no meio de uma praça, subia no caixote, gritava meia dúzia de palavras de ordem e saía correndo antes que a polícia ou alguém da repressão se desse conta e viesse atrás da gente. Nas grandes passeatas que eram organizadas na época, lideradas pelo pessoal da UP, principalmente, me lembro bem do Vitório Sorochuk, me lembro bem do Stênio Jacó, que eram lideranças importantes da época.
e que conduziam essas passeatas. Eu fazia parte do grupo de segurança, aquele que ia na frente da passeata, de braços dados, para não deixar que as lideranças sofressem algum tipo de agressão, e que quando essas lideranças subiam nos muros ou nas escadas que eram carregadas para fazer, me lembro disso tão bem, como essas escadas de pintor, que são em forma de V invertido, a liderança subia para fazer um discurso ali e nós, os seguranças, nos dávamos os braços e cercávamos a escada. Fiz isso várias vezes, na época. Me lembro de companheiros que faziam junto comigo. Agora me foge o nome de uma menina que depois foi artista, ficou super famosa. A própria... essa rainha da mímica de Irati, como é o nome dela? Essa menina que é de Irati, que virou uma grande artista nacional, ela fazia parte disso com a gente, mais uma outra que depois virou locutora do Canal 4. Tantos, que agora, acho que a idade está me atrapalhando, eu não consigo lembrar o nome. E ali foi a minha principal participação. Dentro do Colégio Estadual do Paraná, nesses anos que eu fiquei lá, eu fiquei trabalhei muito nessa linha, né, de resistência à ditadura. Numa determinada ocasião, o coordenador geral do movimento estudantil dentro do Colégio Estadual foi preso. E no interrogatório dele, o meu nome foi mencionado algumas vezes. Ele, quando foi liberado, ele comentou isso comigo. E eu, então, por um tempo me retraí. Fiquei algum tempo fora da linha de frente. Nessa época eu já estava me preparando para o vestibular. E acabei na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, onde vivia-se, estávamos em 1970, 71, vivia-se o que a gente chamava de a época da geração esmagada. Ou seja, as lideranças estudantis, principalmente da Faculdade de Direito e principalmente da Universidade Federal, tinham sido todas elas excluídas do processo por alguma razão, ou presas, ou afastadas, etc. Criou-se um hiato, uma lacuna, e as novas gerações que estavam entrando ali seriam menos politizadas, apolíticas. E eu pertencia a essa geração que vinha no hiato. Mas é evidente que eu não representava esse hiato, porque eu tinha uma militância anterior bastante ativa. Embora, como eu sempre digo, de pouca importância, mas eu pelo menos me dediquei muito a ela. E o que ocorre é que na faculdade havia sempre a possibilidade das pessoas que estavam lá para espionar, né? A gente tomava muito cuidado. A minha militância na faculdade acabou sendo muito mais de convencimento, em discussões com colegas, em discussões reservadas com outras pessoas, no sentido de tentar entender o que estava acontecendo no país na época. Nós vivíamos o auge do AI-5, e tentar encontrar um caminho de saída, né? A resistência na época era muito mais difícil, muito mais complicada. Eu tinha muito claro na minha cabeça naquele tempo, e isso é uma coisa que até hoje eu acho que foi uma decisão correta, eu tinha muito claro para mim mesmo de que a saída não passava pela resistência violenta, pela luta armada,
que isso era uma aventura sem futuro. E, portanto, nós trabalhávamos mais com a questão do convencimento mesmo, do debate, da tentativa de entender, que não era muito que a gente entendia, éramos muito jovens e o processo era muito novo, muito difícil de entender. Na medida do possível, faziam-se atos, pequenos atos de resistência. Eu me lembro que o mais importante que eu consigo lembrar foi a nossa formatura. Quando nós nos formamos na universidade, um grupo de acadêmicos que tinha mais consciência política e que mais entendia o que estava acontecendo, nós nos mobilizamos, nos organizamos e conseguimos eleger o orador da turma. E aí elaboramos a 8 ou 10 mãos o seu discurso de formatura. E ali colocamos neste discurso, colocamos algumas poucas. Estávamos em 1974, auge dos anos de chumbo. Mas conseguimos colocar ali algumas frases, algumas alusões, algumas indiretas, dando conta de que, por mais que a situação fosse consolidada, entre aspas, como ditadura, ela era... Nós não estávamos alheios, não estávamos alienados. Nós sabíamos o que estava acontecendo, nós não gostávamos do que estava acontecendo, nós denunciávamos dentro daquela nossa pequena e limitada possibilidade. Isso foi em 74. Final de 74, início de 75. A partir dali, algumas outras discussões começam a aparecer, sempre também, muito em particular, militância mesmo, praticamente não tive, até que surge aqui no Paraná o movimento pela anistia. Quando surge o movimento pela anistia, em torno de 76, eu acho, eu me engajei com muita vontade, porque vi ali uma primeira abertura dentro do que hoje a gente pode entender que eram as primeiras rachaduras na hegemonia da ditadura. Quando a população realmente começa a organizadamente resistir e essa resistência começa a fraturar o bloco que governava o país. O grito que surgiu no Brasil pela anistia ampla, geral e restrita, que afinal acabou não sendo conseguida, foi um grito que os detentores do poder não conseguiram sufocar. E ali foi a primeira vez, então, na minha visão, que a população organizadamente pôde expressar uma reivindicação, um inconformismo, sem ser calada pela força. Desse modo eu acabei me engajando com bastante entusiasmo, como aliás eu faço em tudo naquilo que eu me entrego, e terminei por participar ativamente do movimento pela anistia, que foi negociada, como se sabe, houve uma série de concessões. E aí, dias antes da concessão da anistia, acaba tendo uma eleição no nosso comitê aqui do Paraná, e eu acabo sendo eleito presidente do Comitê de Anistia do Paraná. Mas foi uma eleição que me tornou, vamos dizer assim, uma figura importante nesse movimento, mas, como é que eu posso dizer, o movimento perdeu importância, refluiu imediatamente, porque naquele momento concedeu-se aquela anistia parcial que até hoje causa polêmica em nosso país. Durante esse processo, ainda antes da anistia, eu
eu termino por ser recrutado pelo PCB, pelo Partido Comunista Brasileiro. Houve uma desarticulação completa do partido aqui no Paraná, com o desencadeamento de uma operação cujo nome agora não me lembro, mas toda a direção do partido foi desarticulada, foi presa, e o partido passou uns 3 ou 4 anos, ou 5 anos, sem organização nenhuma no Paraná. Nessa época, com a anistia, volta ao Paraná o grande Expedito Rocha, que tinha sido militante, que caiu na clandestinidade já no dia seguinte ao golpe militar, e desde o golpe militar até a anistia ele ficou na clandestinidade, jamais foi preso, jamais viveu uma vida às claras, mas uma vez anistiado, ele vem ao Paraná com delegação do Comitê Central do Partido para reorganizar o partido no Paraná. E uma das primeiras aquisições acabou sendo eu. Acabei entrando para o partido pelas mãos do Expedito, e pelo partido eu acabei militando ainda contra o que restava da ditadura nos anos seguintes. Participei nesse período também da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, de um grupo que se formou na época de advogados dos movimentos populares para tentar conseguir resistência na questão das invasões de terra, das pessoas sem teto que não tinham condições para isso. Militei ainda na Associação dos Mutuários da Habitação, na luta pela casa própria, na luta pelo financiamento em relação ao BNH, na época, o Banco Nacional da Habitação, que tinha rompido os contratos de forma arbitrária, aumentando as prestações acima do que os contratos permitiam, causando uma comoção nacional das pessoas que de repente tinham seu rendimento comprometido e não podiam mais pagar. Criou-se um movimento nacional politicamente muito representativo. Eu acabei militando nesse movimento, Associação dos Mutuários da Habitação. E culminei em 1985, na época daí já da transição democrática, governo Sarney, legalizado o partido, terminei como candidato a prefeito de Curitiba pelo Partido Comunista na época, PCB. E a partir dali vem a democracia, né? Daí em diante a militância toda, que nunca cessou até hoje, ela se dá em termos de avanço e consolidação da democracia brasileira. Nisso eu me encontro até hoje. Estive presente ao Congresso em 1992, que transformou o PCB em PPS, fui delegado a esse Congresso, votei pela transformação do PCB em PPS, considerei que era necessário naquele momento. Com o passar do tempo e o rompimento gradativo, mas inegável do PPS com todas as premissas que o constituíram, eu terminei por me tornar um dissidente e recentemente me desfiliei, e mais recentemente ainda me filiei ao PT, que é onde me encontro hoje tentando contribuir da melhor forma possível. E eu acho que é isso.
Marcelo, teu pai apoiou essa militância toda? Claro. Ele te incentivava? Ele me incentivava. Houve uma época, claro, porque no fundo eu estava reproduzindo a prática dele, né? Houve uma época em que, como eu digo, né, eu não faço nada sem entrega total. Tudo aquilo que eu faço eu acabo me entregando de uma forma total. Às vezes isso é um erro. Uma ocasião eu estava com meus 3 filhos muito pequenos, 2 ainda, o terceiro acho que não tinha nem nascido. E eu acabei me transformando num profissional do partido. Larguei minha profissão, larguei minha vida toda para militar 24 horas por dia pelo PCB. Recebia do partido, que por sua vez coletava contribuições com os militantes. E certa ocasião, quando eu saí candidato a prefeito pelo partido, em 85, e fui à televisão e fui às ruas com a bandeira do PCB, meu pai, nunca vou esquecer isso, me disse: você está fazendo aquilo pelo que eu lutei a vida toda. Eu me orgulho disso. Para mim foi uma coisa muito boa, porque na verdade hoje eu encaro tudo aquilo como um erro. Ter me tornado profissional do partido foi um equívoco. Interrompi a minha vida de uma forma abrupta. Eu tinha filhos para criar, tinha família e não estava montando um esquema de consolidar essa vida, né? E mais tarde eu aprendi que você só vai ser um bom militante, só vai poder fazer um trabalho político forte quando você tem a tua vida pessoal organizada, solidificada. E eu não fiz isso. Hoje eu vejo como um erro. Mas eu sei que meu pai, na época, me apoiou, me elogiou, e isso me foi muito gratificante, principalmente na candidatura a prefeito. Marcelo, você pode contar um pouco você está falando do SOCIB, para deixar registrada essa memória, que é bonita, depois vai virar pai, né? A SOCIB é a sigla para a Sociedade Cultural Israelita Brasileira do Paraná. Ela tem suas raízes num movimento operário judaico da Europa. Eu não sei bem exatamente como é que eles chamavam, mas no dialeto Yiddish dizia-se Yiddischer Kulturverband. Eu não sei exatamente o que quer dizer isso, mas eu acho que é um partido judaico-cultural, alguma coisa assim, eu não sei bem como é que é isso. A sigla era IKUF, Yiddischer Kulturverband. E esse IKUF tinha ramificações pelo mundo todo. Ele aglutinava os judeus progressistas, os judeus de esquerda do mundo. E aqui no Paraná, em Curitiba principalmente, nós tínhamos a comunidade judaica organizada dentro de um digamos assim, de um organismo, de uma entidade que existe até hoje, inclusive, que aglutina, que digamos assim, organiza a comunidade judaica em Curitiba. Lá nos idos de 40 e pouco, 50, ou sei lá, quando a Guerra Fria começa, evidentemente todos se posicionam, se polarizam. E os judeus mais progressistas dentro dessa entidade judaica de Curitiba acabam sendo segregados. E eles não se conformam com isso, tentam se organizar ali dentro, são reprimidos de forma até, eu não diria violenta, porque não envolveu violência física, mas houve sim muita violência, assédio, muito preconceito, muita violência verbal. Isso tudo porque eu escutei histórias, né? Eu não vivi isso. E aí esse grupo de judeus de esquerda dentro da comunidade de Curitiba, eles
acabam fazendo uma dissidência, cindem a colônia em duas e criam uma nova entidade, chamada Sociedade Cultural Israelita Brasileira do Paraná, em contraposição ao Centro Israelita do Paraná, que era a entidade máter da colônia. Criam a SOCIB, Sociedade Cultural Israelita Brasileira do Paraná, afiliada ao ICUF. E passa a ser, digamos assim, o núcleo curitibano do Yiddischer Kulturverband, que é, digamos assim, a organização mundial de representação dos judeus de esquerda. Este ICUF existe até hoje. A SOCIB não existe há muito tempo. O movimento foi sendo, com o esmaecimento da Guerra Fria e também com uma série de fatores que talvez algum historiador um dia possa esclarecer, muitas coisas aconteceram na vida pessoal e na vida política dos militantes da SOCIB, que ela foi perdendo cada vez mais sua representação. O meu pai, que era um dos principais pilares desse movimento, acabou desviando a sua atividade da política para a questão pessoal, por razões familiares. Um irmão meu que nasceu com deficiência, e meu pai passou a militar em tempo integral pelas APAES. E com isso a SOCIB foi se enfraquecendo, esmaecendo e desapareceu. Mas não desapareceu sem antes pegar a sua sede, que era uma sede imponente ali no bairro do Batel, um imóvel valiosíssimo, e doou essa sede para a PAI de Curitiba, onde a PAI de Curitiba funciona até hoje. Ali na rua Ângelo Sampaio, no Batel, onde fica a PAI, ali era a SOCIB. O meu pai articulou com os sócios remanescentes da SOCIB para que fosse feita a doação vitalícia do imóvel para a PAI de Curitiba, onde ela se encontra até hoje. Que ano que foi isso, Márcio? Meu irmão nasceu em 1960. Então nós estamos falando aí da época exatamente do golpe militar, talvez, 64, 65, por aí. Que é quando a SOCIB acaba. Eu sei assim, a minha infância eu ia muito nesse clube. Quando meu irmão nasceu, eu tinha 9 anos. 9 para 10 anos. Eu acredito que até uns 12 ou 13 eu frequentei esse clube. Depois ele deixou de existir e veio ali a PAI. Mas aqui ele não existe mais, mas o ICUF existe ainda hoje. No Rio de Janeiro você vai encontrar uma entidade chamada ASA, Associação Sholem Aleichem. Eu sei que ela ainda é uma entidade do ICUF no Brasil. Estão lá, meu pai recebia, até morrer ele recebia o boletim deles. São judeus progressistas que continuam mantendo viva essa chama e levando adiante essa ideia de... Eu hoje nem diria mais judeus de esquerda, eu diria judeus críticos. Porque com uma visão crítica do mundo, uma visão mais crítica do mundo. Não sei se tem mais alguma, mas a ASA do Rio de Janeiro está lá, firme e forte, fazendo um trabalho belíssimo. Associação Sholem Aleichem, ASA. Será que é por pura coincidência que a dissolução dela também se dá num período, não sei se dentro já do golpe ou não? Eu não tenho condições de responder isso para você. Não acho que possa ser só coincidência, mas acho que tem muita coincidência no meio, porque eu sei assim, eu atribuo que muita coisa ali se perdeu, exatamente porque meu pai, que era o líder desse movimento aqui no Paraná, e era o presidente da SOCIB, era um homem que fazia mais ou menos como eu, ele se dedicava de corpo e alma a tudo aquilo que ele realmente drenou toda a sua capacidade e nunca mais atuou politicamente. Desde 17 de outubro de 1960, quando nasce meu irmão com deficiência, uma deficiência severíssima, era uma época em que, ele sempre dizia, meu pai, era uma época em que nada se sabia daquilo que o meu irmão tinha, que era a síndrome de Down, com algumas agravantes seríssimas, devidas a outros fatores, que tornaram ele uma pessoa dependente dos outros
para qualquer ato mais comum da vida. Até morrer, ele nunca foi ao banheiro sozinho. Ele faleceu 1 ano e pouco atrás, meu irmão. E meu pai, com o espírito empreendedor e inquieto que ele sempre teve, no momento em que aquilo aconteceu para ele, em que nasceu aquela criança dentro da família dele, ele passou a se dedicar integralmente a tentar entender o que era e ver o que era possível fazer para tornar a vida dessa criança melhor. E a partir dali ele drenou tudo, ele nunca mais... Eu acho que isso teve muito a ver. Também o fato de que as novas gerações, os filhos dos militantes da SOCIB, não se saíram na mesma linha ideológica. Com raríssimas exceções, eu sou capaz de dizer eu. Não sei se teve mais algum que tenha reproduzido isso dos seus pais. Não me lembro de ninguém. Ah, mas a Noemi não era filha de SOCIB. Não. Noemi não tem origem na SOCIB. Pelo menos eu não me lembro disso, não sei. Tivemos aí, tinha da família Pachornik, a dona Clara, que a gente chamava de Heike. A filha dela, Regina Gouveia, que já faleceu também, teve algum tipo de militância ou de consciência. Mas, a rigor, a nova geração não continuou. Então, nós podemos dizer, a perda dessa, digamos assim, coluna, que seria o meu pai, mais o fato de que não houve uma continuidade. Minto, lembrei agora, a filha de um do pessoal, daquelas pessoas, milita até hoje na ASA, lá no Rio de Janeiro. A Gitel Archim. Ela sim, ela ficou, só que ela casou e mudou-se para o Rio. Foi embora para o Rio, mora lá até hoje, e hoje ela é cargo importante dentro da ASA, essa que eu mencionei agora há pouco. Mas também não ficou aqui. A Gitel. Mas não é uma coincidência, a própria golpe cumpre essa função. E eu acho que tudo isso, então, se soma ao golpe. Quer dizer, era o que eu ia dizer, tem essa questão da maior liderança que de repente se evade, tem a questão de que a continuidade fica comprometida porque as novas gerações não herdam, mas tem o golpe. Eu acho que evidentemente o golpe deve ter desempenhado. Quando veio o golpe, eu tinha 12 anos de idade, e mais, eu tive, naquele ano, naquela ocasião, eu tive uma doença muito séria que me colocou na cama durante 4 meses. No dia do golpe, na época do golpe, eu estava na cama. Então eu não acompanhei os primeiros momentos, o que aconteceu. E eu tinha 12 anos. Você lembra como ficou teu pai no dia do golpe, nos dias sucedâneos? Não lembro. Eu lembro de uma conversa dele com um amigo, também judeu e também da SOCIB, mas que também foi embora para o Rio de Janeiro, que também os filhos não seguiram o caminho. Eu me lembro de uma conversa dele no telefone: perdemos. Alguma coisa nesse sentido. Não sei se ele falou essa palavra mesmo, mas alguma coisa assim. Eu era muito pequeno, né? Tinha 12 anos. Marcelo, você chegou a sofrer algum tipo de... Essa citação do teu nome por essa liderança lá do estadual, isso repercutiu? Você chegou a ser vigiado? Não me lembro. Eu sei assim, hoje eu sei assim. O diretor do colégio estadual na época chamava-se Hernani Straub. E era um delegado da Polícia Civil. Era professor do colégio, era diretor do colégio, mas era delegado da Polícia Civil. E as informações que a polícia tinha, que a repressão tinha a meu respeito, vinham dele. Porque ele, evidentemente,
vigiava ali o que estava acontecendo dentro do colégio, que ele era o diretor-geral. Não, eu não sofri nada. O que mais próximo chegou disso foi num momento em que eu participava de uma passeata muito grande ali na frente da biblioteca pública, e um dos líderes era um rapaz enorme, acho que uns 2 metros de altura, que de novo me falta o nome, Sérgio alguma coisa, que é cineasta. Depois virou um cineasta importante aqui do Paraná, Sérgio Bianchi. O Sérgio Bianchi estava liderando aquele movimento. E eu estava ao lado dele no momento em que ele foi preso. Foi onde eu cheguei mais perto de sofrer algum tipo de coação física. Fora isso, não. Eu não sofri nada. Quando veio a democratização e abriram seus acessos aos arquivos do DOPS, eu fui lá ver minha ficha. Tinha 4 páginas, pequenas. Era uma fichinha, tinha 4, frente e verso 2 vezes. Não fazia referência assim que eu fosse muito perigoso, não. Me chamava de subversivo, fazia algumas coisas. Eu, na época, mandei emoldurar, pendurei na minha parede e escrevi assim, meu diploma de democrata. Mas eu nunca sofri nenhum tipo de repressão. Desse período do colégio estadual, a ficha se refere? Do início ao fim. Eu nunca fui preso, nunca sofri nenhum tipo de coação, nada. Não, mas eu digo, a ficha ela se refere a esse período? Ao período do colégio estadual, principalmente ao período do colégio estadual, sim. Exatamente. A minha ficha, eu hoje não tenho mais, nem sei que fim levou, mas é só ir lá no arquivo do Estado, está lá. Você fez curso de Direito, é isso? Fiz curso de Direito na UFPR. Me formei, colei grau em abril de 75. Você lembra que ano você entrou? 70. Vestibular, meu vestibular foi em janeiro de 1970. Na época, cada faculdade tinha o seu vestibular. Acho que foi em janeiro de 1970. Eu iniciei o curso em 70. Terminei em final de 74, colei grau em abril de 75. Você usou um termo, geração esmagada. A gente considerava isso. As pessoas que discutiam política no meu tempo de faculdade diziam isso. Que havia uma geração que foi esmagada, que era a geração que nos precedeu, e daí criou-se esse hiato, né? Que a gente diz, o que eu quero dizer com hiato? Se você entra na faculdade e as lideranças estão lá, isso é um saber que vai se transmitindo, né, de um para outro. Agora, se você entra lá e não há essa cultura lá dentro, cria-se esse hiato. Então, você não herda esse saber. Né? O saber é transmitido de geração em geração, vamos dizer, de uns para outros. Se de repente, quando você chega, o saber foi arrancado de lá, você não recebe ele. E nós dizíamos isso, né, na época, que aquela geração tinha sido esmagada e nós já éramos os alienados, os que não recebiam a informação sobre a ditadura, sobre o que estava acontecendo no país, tinha aquela censura brutal e tudo, né? Você mencionou o ato de formatura, né? Uma tentativa ali de fazer uma... Você lembra de mais alguma coisa? Não, eu não me lembro dos termos do discurso, mas eu me lembro claramente disso. Não, eu digo de outra atividade, assim, nesse sentido, de pequenos gestos. Não. Nós fazíamos esses pequenos gestos assim, que eu digo discutir. Assim, coisa que a gente fizesse, que viesse a público, não. Não só não me lembro, como acho que não houve. Mas a gente conversava muito com pessoas e tentava transmitir. Por isso que eu falei a palavra convencimento, né? Você tentar fazer as outras pessoas verem o que estava acontecendo e com isso criar, digamos assim, uma massa crítica. Quais eram os espaços de discussão? Na própria faculdade, no centro acadêmico. O centro acadêmico é o Hugo Simas, que na época era muito politizado, mas também foi castrado, vamos dizer. Mas os poucos ali, não passavam de 8, 10, numa turma de 100 e tantos,
que tinham alguma consciência do que estava acontecendo, a gente de vez em quando conversava e de vez em quando tentava mostrar para os outros, mas só em privado. Porque sempre havia o medo de que a pessoa com quem você estivesse conversando fosse um delator, fosse um infiltrado. Né? Ou que alguém que estivesse escutando a conversa fosse um infiltrado. Então, foi uma época de medo mesmo. Então, se eu disser para você que houve militância política no meu tempo de faculdade, eu posso até dizer que houve, mas de uma timidez que não vale a pena nem ser mencionada. A única coisa que eu realmente acho significativa é o discurso de formatura, que foi um ato consciente. Nós éramos em 5 ou 6 que sentamos e escrevemos o discurso pensando em como que poderíamos atingir a ditadura com aquele discurso. Se conseguimos ou não, essa é uma outra questão. Mas conscientemente quisemos fazer isso. Quer deixar uma palavra final, alguma coisa, Marcelo? Não. Eu apenas agradeço, né, a oportunidade. Eu acho realmente que a minha contribuição a esse processo todo ela é importante para mim, mas não sei se ela é tão relevante do ponto de vista histórico. Eu tenho uma questão sobre anistia, Marcelo, que acabou de me correr. Vocês levantaram alguma discussão quando a lei foi aprovada, com os crimes conexos, anistiando os torturadores, os executores? Vocês tiveram essa sacada? Claro. E como foi isso? Olha, eu quero dizer a você o seguinte, que hoje, em retrospectiva histórica, a gente sabe que aquilo foi o que era possível conseguir porque os generais ainda tinham muito poder. Eles já não tinham todo o poder que tinham tido antes, do contrário, não teria havido anistia nenhuma. Mas a negociação que as forças mais populares tiveram que fazer com os generais e com o grupo que estava no poder, obrigou a fazer concessões. Mas nós sempre, a luta era por anistia ampla, geral e restrita. Nunca se falou em anistia recíproca. Quando a anistia veio, ela não era nem ampla, nem geral, nem restrita, e era recíproca, nós percebemos que era uma conquista mutilada, sabe? Não há dúvida disso. O nosso inspirador maior disso tudo que está acontecendo aqui, que é o Narciso Pires, ele foi o grande líder do movimento pela anistia no Paraná, ele foi o presidente do Comitê de Anistia antes de mim. E eu fui um presidente de fantasia, porque a anistia veio 2 ou 3 dias depois que eu fui eleito presidente, e o movimento, a partir dali, perdeu completamente a importância. Mas, com certeza, sob a batuta do Narciso Pires, a gente percebia nitidamente que não era o que a gente pretendia. Não sei se nós percebemos na época que era o que era possível. E se talvez não se tivesse tido que, à medida que a acumulação de forças ou que o equilíbrio de forças mais nos favorecia, se devesse ter mudado isso, né, para não chegar 20 anos, 30 anos depois e ter os problemas que nós estamos tendo hoje, que a Comissão da Verdade está revelando coisas. E os torturadores estão todos aí, os que ainda estão aí estão completamente impunes, né? Até acobertados pelo Supremo Tribunal Federal. Graças a uma lei que efetivamente não era a lei que nós buscávamos, mas que foi possível conseguir graças à correlação de forças naquele momento. Vocês tentaram dar continuidade para tentar mudar a lei ou não? Não. Ela foi comemorada? Foi comemorada, claro, foi comemorada. Me lembro nitidamente, fizemos uma passeata na Rua 15, comemorando a anistia, claro, foi uma conquista. Se você considerar que estávamos vindo de 14, 15 anos de ditadura, das mais ferozes, uma conquista daquelas não era para não comemorar, tinha que comemorar. Agora, a visão em retrospectiva histórica é outra coisa, né? Hoje, com a nossa democracia consolidada, a gente percebe tudo isso Mas na época foi realmente... Mas sabíamos que era uma conquista parcial, que era mutilada e que deveria ter sido melhor. Agora, como eu te disse, não fomos à luta para conseguir ampliá-la, porque ela representou um anticlímax.
A partir do dia em que veio a anistia, o movimento pela anistia esvaziou-se no Brasil inteiro, aqui inclusive. Eu sei porque naquele momento eu era presidente do Comitê de Anistia e percebi aquilo. Foi como se você tivesse um balão na mão e ele murchasse. A luta pela anistia morreu ali. Foi um anticlímax absoluto. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.